essa cidade incrível, né? Já venho fazendo trabalho em Gramado há 12, 13 anos, mais ou menos, através de uma revista, que hoje a revista, na verdade, não existe mais, mas ela está online. E nós aqui estamos no canal, né, no canal do podcast, de Os Empreendedores Inabaláveis. E o nosso prefeito, olha, já vou falar nosso porque eu já me considero, uma gaúcha. É aquele tipo assim, né, aquela gaúcha que vem uma vez, 2 vezes por ano e depois vai embora, né? Aquela coisa de... Fica a saudade de voltar. Mas a saudade sempre fica e não tem jeito, gente. Isso aqui, essa cidade é uma cidade muito acolhedora. É uma cidade que realmente recebe as pessoas de braço aberto. E assim, né, independente assim falando, particularmente aqui para mim, eu tenho um carinho muito grande, né, pelo prefeito, porque são quanto tempo de gestão, prefeito? Agora é a terceira de prefeito, mas eu fui vereador, 2 mandatos, vice-prefeito, 2 mandatos, e depois 2 mandatos de prefeito e agora o terceiro de prefeito. Ah lá, tá vendo, então, gente? Então, assim, e eu posso dizer, com esse tempo, né, que eu sou uma paulistana, né, então, assim, eu posso dizer que toda vez que eu venho aqui, eu vejo a diferença, né, da cidade na gestão do Nestor. E isso me agrada muito, sabe, prefeito? Porque eu vejo que o teu trabalho é um trabalho muito focado, né, nas pessoas em si, não é só na cidade, mas nas pessoas. A preocupação de recepcionar essas pessoas quando vêm para cá pela primeira vez ou até pela 18ª, enfim, quantas vezes você vier para Gramado. E dentro desse empreendedorismo, e nós estamos fazendo essa entrevista, o nosso prefeito aqui, ele realmente tem toda a experiência. O senhor tem a experiência do Sebrae também, né? No empreendedorismo? Sim. Bom, eu queria cumprimentar a todos que nos acompanham, agradecer as palavras gentis, né, quanto à cidade. Quanto à administração, eu deixo a cargo da nossa comunidade, né? Opinar, mas obrigado pelos elogios. Na verdade, a gente se empenha bastante, né? Esse é a minha característica, né, de não sossegar, de trabalhar ao máximo, produzir o máximo e no final do dia passar a régua e ainda dizer assim, poxa, eu podia ter feito um pouco mais ainda. Né? Então essa é a minha característica forte de trabalho. Eu fui premiado pelo Sebrae 2 vezes, né, na administração passada como prefeito empreendedor do Brasil e até numa delas ganhei uma viagem para a Austrália e Nova Zelândia, conhecer lá com outros prefeitos também que foram agraciados, conhecer como funciona, né, o sistema municipal, né, o sistema público e a comunidade. E realmente a gente vê assim, muitas coisas que são possíveis de implementar no Brasil, em cada município, né? Claro que separando a cultura, que é totalmente diferente, mas o que eu trouxe de lá uma ideia muito importante que eu tenho o mesmo pensamento. É a desburocratização do setor público, a agilidade que tem que ter para os negócios. Não dá para perder tempo. Um dia que se perde é um dia que não se recupera mais nos negócios. Então, isso eu estou tentando implementar aqui na prefeitura, conseguimos muito já o ano passado, mesmo com as dificuldades, de agilizar os negócios, incutir na mente do nosso colaborador público que se vem algum investimento para Gramado, vem algum pedido de alvará na prefeitura, isso tem que refletir que aquele pedido vai gerar emprego, renda para toda uma sociedade. Então tem que ser rápido. Se esse empreendedor fizer o seu negócio rápido, mais rapidamente ele contratará as pessoas, mais rapidamente gerará riqueza. Ação, né? Cobrar um do outro, agilidade do processo, que tem que passar por vários departamentos, e não engavetar, imaginar que aquilo o colega também vai dar a mesma rapidez. Não, tem que ficar sempre aquele momento na mente da gente, olha, eu vou acompanhar isso porque eu quero ver até o final. Sim, fazer parte daquele processo. Não pode existir nunca no empreendedorismo. Exatamente, então a gente vem da iniciativa privada e a iniciativa privada é muito concorrida. Se a gente não for ágil, rápido, eficiente e trabalhar muito, a gente é engolido pelo concorrente, né? E essa é a vida. Então, no setor público é muito diferente. A burocracia ela atrapalha muitos negócios. E Gramado, como o Brasil inteiro, deve ter N exemplos de investimentos perdidos por causa da demora, por causa da burocracia. E muitas vezes o empreendedor aí fora,
ele vê que aqui a porta está fechada e na outra cidade a porta se abre mais rápido, aí ele pula para outra cidade. Exatamente. Então, aqui nós temos exemplos que a gente podia citar, mas não é o caso, de perdas de investimentos por causa da burocracia. Então, a gente está tentando implementar um ritmo diferente, embutido na cabeça do funcionário de carreira, que ele é muito importante, mas ele tem que ter esse viés assim no dia a dia dele. É isso aí. E, por exemplo, também eu vejo assim que, além de como o senhor está falando no órgão público, né, a cidade em si, ela está sempre atualizada. Sempre atualizada. Isso é um trabalho de gestão. É verdade. Né? É um trabalho de alguém que tem visão, né? Visão. Porque a gente fala assim, mas é uma cidade pequena. Quantas cidades pequenas que nós temos no Brasil e poucas pessoas nem conhecem, nem sabem que existe, né? E Gramado, eu digo assim que aqui é uma Disney, é uma Disney do Brasil. Por quê? Porque aqui você vê novidades, você vê algo que nem o prefeito mesmo diz assim, eu fui até lá, busquei as ideias e trouxe para cá, né? Então assim, isso faz toda a diferença dentro de uma gestão, né? Sabes que é aquele ditado antigo que um olhar vale por 1000 palavras, né? Sim. Então o Brasil tem assim características diferentes em cada região, em cada cidade, talvez não, mas em cada estado, e tem que se buscar aquilo que se pretende implantar no seu município. Então, bom, eu quero fazer isso na cidade, eu sei que lá naquele município tem algo parecido, eu vou lá dar uma olhada, mas não pode abandonar essa ideia. O município sempre tem que pensar em crescer, em se renovar, incrementar produtos que possam contribuir com esse crescimento, melhorar cada vez mais seu plano diretor, pensar no presente, no futuro, o que ele quer para a sua cidade. Nós temos assim, sempre presente com a gente o que nós podemos fazer pela cidade no próximo mês, no próximo ano. Por exemplo, nós terminamos o nosso Natal agora, aliás, está terminando hoje o Natal. Sim, é o Natal Luz, né? Natal Que Luz. é uma coisa linda. Nós já temos um evento para fevereiro que não estava no calendário do município até hoje, que é os passeios pelas vinícolas que nós temos no nosso interior. E nós temos 8 vinícolas, a nossa comunidade nem sabe, nem eu mesmo tinha certeza do nome de vinícolas, que foram surgindo pela força, né, do imigrante que está aí com seus netos, bisnetos ainda na propriedade, que aprenderam a produzir seu vinho, seu suco de uva e incrementaram muitos produtos com os passeios que nós temos para o interior. E a Rosa Helena, que é a nossa secretária de turismo, e vislumbrou isso também e já projetou agora para fevereiro a primeira vindima de Gramado. Né? Então o que é isso? Nós podemos ficar aqui acomodados? Não, já temos muitos eventos, temos bastante mesmo, eventos públicos, né? Não, mas vamos fazer algo em fevereiro, que é o mês de baixa temporada, vamos tentar incrementar. E tudo com muito respeito, né? Com certeza. Com responsabilidade. Claro. Porque existe a pandemia, gente, ainda existe, não acabou. Existe. Né? Mas não é porque existe algo que você vai ficar parado, que você vai falar e vou esperar acabar. Não, gente, é isso que a gente traz aqui para o canal. Como ser um empreendedor inabalável. E o que o senhor pode me dizer e dizer para eles que estão aqui assistindo a gente? Como ser um empreendedor inabalável? Pois é um belo questionamento. Primeiro, eu acho que isso aí tem que fazer parte da pessoa, né? A pessoa tem que ter essa característica de empreender. Eu gosto de desafio, eu gosto de coisas novas. Eu sei que vai ter muita dificuldade naquele projeto, mas eu vislumbro ele lá na frente pronto. E ele pronto, entregue para a comunidade. Bom, isso aqui vai beneficiar toda uma comunidade que espera do gestor, do investidor, daquela pessoa que ele está olhando. Bom, esse camarada aí, eu tenho certeza que alguma coisa ele está preparando de bom para a gente. Então é isso que me motiva, né? E que me dá condições de fazer o trabalho público que a gente vem fazendo, além da minha atividade privada que eu tenho. Nós tivemos aqui ano passado, na minha terceira administração, quando começamos, entramos em janeiro aqui com um problema difícil no município, principalmente pela pandemia. Nosso negócio de turismo estava praticamente parado. A cidade eu nunca vi a cidade daquele jeito triste, daquela maneira, vazia. A gente olha alguns filmes aí e percebe aquela imagem da cidade, não tem ninguém na rua. E ali passava assustador. Assustador. A gente abria a porta da prefeitura, olhava para o centro da cidade e não vinha ninguém. Então, e agora? Eu estou aqui, o que eu vou poder fazer
Mas quem sou eu para acabar com essa pandemia? Não sou médico, não posso contribuir, posso sugerir, posso ajudar, mas de que maneira? Então o que a gente fez? E nós tínhamos prometido na campanha que nós vamos cuidar dia e noite da nossa gente, de quem vem para cá ainda, da saúde. Isso é a primeira coisa. Mas a gente também tem que trabalhar. Então vamos cuidar daqueles que estão doentes, nosso hospital tem condições, vamos contratar mais médicos com a parceria que nós temos com o hospital. A nossa área de saúde pública, vamos incrementar naquilo que for possível. Coloquei 2 pessoas experientes na área da saúde que me acompanharam no outro governo, fizeram um belo trabalho. Recrutei os 2 de novo, pedi me ajude de novo, pessoal. E assim foi. A gente não, mesmo com o recurso difícil na prefeitura, priorizamos a saúde. Mas quem tiver em condições de trabalho, pessoal, vamos trabalhar, vamos manter o distanciamento. Festas não abrem a boca, digamos assim, para fazer festa. Agora não é o momento. Não é o momento. Em casa, trabalho para casa, cuidar muito das famílias, usar todos os equipamentos aí que estão aí até hoje sendo utilizados, álcool gel, máscara, enfim. E mais que provado que o distanciamento, ele evita essa contaminação. Então a gente foi nessa trilha, nesse trabalho todo aí. E começou em abril, maio, começou já uma melhora. Tivemos aí muitas mortes aqui também de amigos, familiares, como todo o planeta. Todo. A gente lamenta isso, né? A gente lamenta, mas pelo menos vai ter a consciência de todos, né? Que foi feito o máximo para salvá-los todos. Não foi possível, mas a gente tem que seguir a vida, né? Então, e de lá para cá, nunca nos afastamos do atendimento da saúde. Nunca, graças a Deus, nunca faltou recurso para contratar um profissional, para comprar uma medicação, para fazer um exame diferente. Então a nossa população foi muito bem atendida e o turista da mesma forma. Então isso nos deixou tranquilo. A partir de maio começou de novo a economia. Junho, julho foram 2 meses da maior movimentação na cidade já vista. Que maravilha. Porque aquele acúmulo, aquele que estava represado de visitação aconteceu na primeira oportunidade que a pandemia baixou. O turista veio a Gramado, porque a cidade realmente desperta o interesse, curiosidade, ela tem uma qualidade de vida espetacular, um atendimento característico da nossa população, muito bom. Então o Gramado sempre é procurado. Então basta que o poder público fique atento a tudo isso. Saúde, trabalho, treinamento no nosso pessoal, um atendimento público em todas as áreas que tem que ser um diferencial. Gradativamente o governo do estado, insistimos muito com o governador, para olhar Gramado diferente, que ela vivia de eventos, de congressos, de feiras. Exatamente. Os projetos públicos, ao menos os eventos públicos, poderiam ser executados. A gente ia cumprindo rigorosamente as determinações do Covid, contra o Covid, né, distanciamento, o número de pessoas, mas o evento tinha que acontecer, porque muitas pessoas dependem daquilo. E não foi uma tarefa muito fácil no governo do estado. Então, até que a gente conseguiu em agosto liberar o Natal Luz. Em agosto, quando o Natal começa a ser trabalhado em março. Então, olha o atraso que nós tivemos para colocar tudo na rua, contratações, licitações. Então, trabalhamos dia e noite só porque tinha uma turma que queria fazer, determinada, nós acompanhando ali junto, dando esse apoio total. Vamos fazer, pessoal, nós vamos conseguir. Esse evento é nosso, é de Gramado. E isso é público, mas isso também ajuda os empreendedores. Mas, claro. Porque é onde a gente está fazendo aqui, é o apoio da parte do órgão público e do empreendedor, do empresário. Se a cidade não fizer essa força, como será os empreendedores da cidade? Bem colocado lá, o poder público, eu sempre tenho dito isso, o poder público de Gramado aconteceu assim, ele sempre deu a dianteira, ele sempre iniciou o projeto, o trabalho, e a iniciativa privada, percebendo que o poder público é confiável, que o prefeito que está lá com a sua equipe querem o crescimento, o desenvolvimento, a iniciativa privada percebe as oportunidades que tem na cidade. Então, por isso que se construiu essa cidade muito assim, parceira, pública, privada, muito forte, mas o poder público, eu sempre procurei trabalhar dessa maneira, dar um exemplo em todo sentido, de comportamento, de atitudes, né, enfim, de vivência, de conhecimento também, né, porque o prefeito tem que ter enxergar um pouco mais além daquele serviço público, ele tem que saber que o nosso interior, as famílias que estão lá precisam ter uma condição de vida boa, de condições
que façam com que eles fiquem lá na propriedade. Então, o poder público tem que levar essa condição. Eu tenho que fazer a leitura do empresariado, que precisa de mão de obra qualificada, que precisa de educação infantil para os filhos das mulheres que trabalham, mas também eu tenho que dizer que eles me ajudem. Eu sei que precisa, eu não tenho força suficiente, mas vocês me ajudando, nós vamos conseguir resolver o problema de nós dois. Esse problema não é só da prefeitura, é do empresariado. Sim, também. Também tem que estar junto. Eu tenho que entender que o comércio tem que atender o cliente com conhecimentos, digamos assim, com preços justos. Então tudo isso a gente tem que dizer, chamar as entidades, meus amigos, nós temos que olhar, o turista está viajando o mundo inteiro, o Brasil inteiro, o Rio Grande inteiro, e todos os municípios têm algo bom para oferecer. Então nós estamos aí numa situação que nós temos que olhar o que os outros estão fazendo, porque o turista está muito atento a tudo isso. Então não adianta Hoje o consumidor está muito, ele está detalhista, ele percebe os mínimos detalhes. Com certeza. O que acontece na nossa cidade? O comércio, em qualquer atividade, a indústria, o comércio, o serviço, muitas pessoas trabalham, tem uma empresa, aí eu trabalho para aquela empresa. Daqui a pouquinho ele adquiriu uma experiência boa e ele percebe que pode abrir uma empresa também que vai dar certo e dá certo. Sim. Mas talvez ele ainda não esteja preparado para abrir essa empresa e atender o público daquela maneira que o patrão dele até então atende, pela vivência que ele já tem na empresa. Então, mas a poder público tem que estar junto nisso aí. Quando vem um alvará de um novo negócio, espera aí, quem são essas pessoas, o que querem fazer, estão preparados para isso? Então, a gente tenta... O treinamento é muito importante, claro, né? Então, na verdade, a grosso modo, o que é? A gente tenta botar o dedo, o olhar, o ouvido em tudo que acontece na cidade. Como é uma cidade pequena, a gente consegue ainda ter essa leitura no dia a dia. Mas também, por outro lado, se eu ficar aqui num gabinete fechado, trancado, lendo o jornal, não vai acontecer nada disso. Não. Então tem que botar o pé na rua, tem que estar no meio do povo, tem que querer assim, muito isso. Emocionalmente falando, é um paizão, né? É tipo assim... Com certeza. É um pai cuidando dos filhos, cuidando da família. Sabe o que mais me gratifica e durante essa vida toda pública da cidade é ir uma mãe e dizer, olha, prefeito, lembra aqui do menino? Isso aconteceu em inúmeros casos. Isso aqui, eu fui lá na tua casa e estava no meu colo e precisou de um atendimento médico. Tu pegou o telefone e ligou. Não tem preço. Não tem preço, não tem preço. Aí tu vê o menino crescido, tu nem lembra mais dele, e da situação também, depois que tu busca na memória, algumas a gente lembra, a maioria a gente não lembra. Porque é muita coisa. Então o que eu tenho dito? Que as coisas boas a gente também não... É bom lembrar, mas que bom que aconteceu e vamos procurar resolver outra. Então, mas é por isso que o senhor é tão bem querido. Porque assim, as pessoas em si, eu não estou aqui puxando sardinha para prefeito, porque não tem necessidade disso, né? Não é essa a questão. Mas a gente realmente fala a verdade, né? A gente traz a verdade. Tem pessoas que têm até projetos bons, mas essa parte de humanas, né? Essa parte de você estar cuidando do ser humano, isso é uma coisa que vem muito da pessoa. É a emoção. Eu falo com o prefeito e eu vejo a emoção nos olhos dele. Isso aí. E tem pessoas que não está errado, também não tem errado e certo. Não, claro que não. Mas tem pessoas que ela não tem essa sensibilidade, eu vou dizer assim, dentro do desenvolvimento humano, ela não tem essa sensibilidade. Ela é mais prática, ela é mais rápida e ela quer ver resultado em números. E eu vejo aqui, né, como eu conheço e sei, e hoje mais do que nunca está aqui provando que existe a parte humana, o cuidado, o pai, né, o pai da cidade, a família. O que eu vou fazer para minha família, a minha cidade? Assim, um gestor público, ele se depara muito com essas situações, mas uma situação comum a todos nós, o que é a saúde? Se o gestor público não for eleito e não vier para a prefeitura com esse viés de entender e separar a saúde, o que eu quero dizer com isso? O cidadão que tem condições, ele pega o seu médico particular, ele tem seu carro, ele vai talvez diretamente para o hospital. Essa pessoa, talvez, o poder público pode ficar um pouquinho mais distante, mas ele tem que estar muito próximo daquele cidadão, daquela mãe que eu acabei de relatar, que mora na vila, no interior, que ela depende de ônibus, e que a doença não tem hora, não marca, né? E principalmente quando é na pessoa adulta, ela consegue se movimentar. Mas quando é num filho pequeno, que depende da mãe e do pai, muitas vezes do pai e a mãe trabalhando,
ela, mesmo no trabalho, ela foi avisada que deu plano do filho, ela tem que saber, mas o prefeito me falou, se eu pegar meu filho e conseguir chegar até o hospital ou no posto de saúde, ele vai ser atendido. Então essa tranquilidade as pessoas têm que ter. E se tu não fizer essa leitura lá, nas pessoas que mais precisam do setor público, a tua gestão vai fracassar, não adianta. Então, eu não tenho que contentar a pessoa que tem posse, ela se defende sozinha, ela vem na prefeitura, ela sabe os departamentos que ela tem que ir. O cidadão simples vem na prefeitura, daí um atendente diz o seguinte: ó, fulano, faz um protocolo no departamento tal e depois nós encaminhamos. Ele não sabe o que é o simples protocolo. Essa é a leitura que tem que ter. A pessoa atendente tem que saber que talvez ele não saiba. O senhor sabe o que é fazer um protocolo, a senhora sabe? Eu vou lhe ajudar. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, isso é diariamente a nossa busca aqui dentro de melhorar o serviço público no sentido de estar do outro lado do balcão. Vocês têm que entender, eu digo pessoal, vocês têm que entender a pessoa que sai lá daquela localidade, daquele bairro distante e que não sabe o que é o protocolo, que nós estamos aqui todo dia sabendo isso. Nós somos preparados para isso. Então essa é a diferença do setor público. Ele pode estar perto da população e pode estar distante. Só por atitude. É um cuidado. Resumindo tudo, gente, é o cuidado com o ser humano, é o cuidado com o outro. E dentro dessa crise que nós tivemos de pandemia e estamos tendo ainda, nós temos que, a gente tem que se cuidar, mas a gente tem que também ter respeito e responsabilidade pelo outro, né? Então assim, o que eu posso fazer para melhorar um pouco mais a vida do outro? Porque eu melhorando do outro, automaticamente eu vou melhorar a minha. E outra coisa, ele fala assim de colaboradores, daí no hotel, no restaurante, na fábrica do chocolate, no artesanato, na própria prefeitura. De novo, se a mãe sair de casa sabendo que o filho dela está na creche, próximo, de preferência próximo da moradia dela, ela vai produzir o dobro. Sim, então eu tenho tentado passar isso para o empresariado. Olha aqui, pessoal, vocês estão tão responsáveis quanto a prefeitura. Até mais, porque a pessoa trabalha para você, então vocês têm que estar preocupados. Um dia eu disse para o empresário: escuta, tu já pensou, tu já analisou teus funcionários, tu pega 2 ou 3 funcionários de diversos bairros e conversa com ele. Tu moras aonde? Eu moro no bairro tal. Tu paga aluguel ou tua casa? Não, eu pago aluguel. Quanto é que tu paga de aluguel? Esse valor. Tem filho? Tem. Tu tem eles na creche? Um está na creche, hoje está com outro, está guardando uma vaga. A tua esposa trabalha? Se eu tivesse onde deixar as crianças, ela poder trabalhar, me ajudar. Ou ela trabalha, outro filho está com a minha cunhada. Imagina só por isso. Nem vão pensar na saúde, que a pouquinho no meio desse problema todo tem um problema de saúde até grave muitas vezes. Tu imagina como essa pessoa vem prestar o serviço no teu hotel, no teu restaurante, no teu comércio. Não vai ter condições. Não produz. Então vamos cobrar o que dessa pessoa? Não tem condições. Então, vocês têm que olhar para essas pessoas, de onde vêm, como é que ela chegou no trabalho hoje, se está tudo bem, se a família está respaldada. Né? Vamos dizer assim: Anderson, eu vou fazer essa parte da creche, eu vou conseguir organizar uma moradia também para eles, mas a saúde eu preciso que tu cuide, deixa para mim, eu resolvo isso. E o que o senhor está me relatando aqui é algo que eu venho empreendendo também nas empresas, porque eu faço treinamento na parte de desenvolvimento humano. E muita mente, né, o mindset dos empreendedores, dos empresários mais antigos, que não viram a mudança de comportamento, acha que é aquilo que sempre fez a vida inteira e vai dar resultado. Não, gente. Nós temos uma experiência muito grande, e hoje aqui, com a experiência do Nestor aqui, mostrando isso. Existe a parte humana dentro da empresa. São seres humanos, são pessoas, tem dor de barriga, tem problema financeiro, tem problema de saúde, tem filhos, tem família, enfim. Isso tudo, se a gente conseguir cuidar disso, dá um carinho, o retorno dos empresários da parte empreendedora é muito maior. Né? Então assim, ver o funcionário não só como ele chegar lá, bater o cartão e produzir para você, mas ver o funcionário como um ser humano. Isso a gente traz, eu trago muito isso nos treinamentos. Né? E é a diferença hoje, né, Nestor? É a diferença hoje dentro do empreendedorismo. Sem a dúvida. Quer ser um empreendedor de sucesso? Pense nesse lado um pouquinho com mais carinho. Né? A atenção tem que ser constante, não pode abandonar nunca isso, porque o trabalho é do dia a dia, a produção de determinado produto é do dia a dia. Então, no dia a dia nós temos que acompanhar essa vivência do nosso colaborador, do nosso colega, enfim.
e traz resultado para todo mundo, né? Todo mundo fica bem satisfeito com tudo isso. Gente, olha, muito obrigada mesmo. Olha, gratidão por estar aqui, por você me receber, e mais um ano aqui nós juntos. E vou colocar uma palhinha depois da cidade para vocês darem uma olhada aqui, coisa maravilhosa isso daqui. Beijo para vocês, obrigada. Tchau, tchau.